O pós-créditos voltou. Oi pessoal, feliz 2019! O quadro pós-créditos está de volta neste ano e a gente espera que continue fazendo, que a gente não faça que nem ano passado, que depois dos Oscars a gente parou de falar de filme, parou de fazer pós-créditos. Verdade. Vamos tentar ser melhores esse ano, mas Com não certeza. podemos prometer nada. Vai ser nosso quadro de reviews, que vocês já conhecem, onde a gente debate um pouco mais sobre o filme, mais aprofundadamente sobre o filme, e normalmente a gente faz isso em sessão dupla. A gente fala de 2 filmes que a gente acabou de assistir e que vocês talvez tenham interesse em saber um pouco sobre eles. Com e sem spoilers. A gente Com e avisa sem sempre. spoilers. E nós vamos falar de 2 filmes que a gente assistiu nas nossas férias de verão esse ano. E o primeiro é o retorno de Mary Poppins. That's why I live and breathe. I was blowing the kite and it got caught on a nanny. Uma continuação que estava sendo planejada há anos, só que como a P.L. Travers, que é a escritora dos livros da Mary Poppins, não queria de jeito nenhum que a Disney adaptasse mais, porque ela teve uma experiência horrível na adaptação da primeira Mary Poppins. Que vocês podem conhecer em Salvando o Sr. Banks. E daí, quando ela bateu as botas, eles finalmente fizeram e eles trouxeram essa continuação com a Emily Blunt, o Lin-Manuel Miranda, o Ben Whishaw, a Julie Walters, um grande elenco. E eu vou ser sincera, desde o começo, eu não sou muito fã do primeiro filme da Mary Poppins. Eu sempre achei ele um pouco entediante. Pra ser sincera, ele é bonito. A Julie Andrews é uma ótima atriz, ela é uma ótima cantora. Tem uns momentos muito interessantes, mas eu sempre fiquei meio entediada com Mary Poppins. Então, quando eu fui assistir a continuação, foi mais por causa da Emily Blunt e do Lin-Manuel Miranda, que são 2 pessoas que eu admiro muito no trabalho que elas fazem. E eu tive a mesma sensação, porque ele quis capturar a mesma essência do primeiro Mary Poppins. Então eu fiquei também meio entediada. Sim. Mas não que o filme seja ruim, em nenhum aspecto. É uma coisa de gosto pessoal. Eu achei um pouco entediante o filme. Eu não assisti o primeiro filme, então eu fui lá de mente aberta, sem saber o que esperar muito bem. Mas eu conhecia as músicas, eu conhecia a história mais ou menos, eu sabia bastante sobre o fato de ser um dos filmes mais clássicos, inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme no ano que ele saiu, uma coisa bem difícil de acontecer para um filme tão teoricamente infantil. E esse novo eu achei bem divertido, gostei bastante dos números musicais, principalmente os que têm a química muito boa da Emily Blunt e do Lin-Manuel Miranda. Eu acho que são os melhores momentos do filme, onde o filme se destaca bastante. Com visuais excelentes, os visuais são muito incríveis, principalmente quando entra na parte de animação. Eu acho que aquela animação 2D casou, eu sei que tem isso no original também, mas ela casou 100% com a história, casou e ficou muito bem feita, muito gostosa de assistir. O meu problema é com o Rob Marshall, que é o diretor, e o que me cansa um pouco, e me deixa um pouco chateado com esse tipo de musical moderno, é que eles fazem algumas coisas que não captam a essência original dos musicais, que era uma grande apresentação teatral, basicamente não ao vivo, mas para passar a impressão de que a pessoa estava num palco assistindo eles ao vivo. Que é os planos sem cortes, os planos abertos, as estantes deles sendo feitas em tempos reais, as danças sendo feitas em tempos reais, porque um dos, acho que o mais clássico de todos, que é o Dançando na Chuva, tem muito desse tipo de não usar artifícios para tentar esconder. Os atores realmente dançam em tempo real, eles cantam, interpretam. Uma das histórias mais interessantes e engraçadas de Hollywood é justamente sobre Dançando na Chuva, que é sobre a sequência do Make Them Laugh, que é ele fazendo todos aqueles stunts, sendo palhação e tal, e que da primeira vez que ele gravou, alguma coisa não pegou, o som, alguma coisa, e ele teve que gravar tudo de novo, e aquilo que a gente viu foi a segundo take, e ele tava, tipo, super mal naquele dia, e ele fez em plano sequência, em plano aberto, incrível. Isso te envolve, e eu concordo 100% com o Misa sobre isso, porque eles cortam demais e às vezes parece que é pra esconder o fato de que a coreografia ou que a execução não é tão boa quanto ela poderia ser. Isso que me Então eles fazem esses cortes bruscos pra ela parecer mais dinâmica e mais bem feita. Muito sabe? close, muito... Tem um momento que eu acho que é o momento do Trip a Little Bit Fantastic, que é a música que ia aparecer
vamos dizer, a sucessora do Supercalifragilisticexpialidocious, que eu não sei como é que tu fala direito. E é um momento de dança, onde estão todos os limpadores de chaminé, nesse caso não, os acendedores de lampião dançando. E é uma dança super legal, super bem feita, super bem coreografada, mas o tempo todo ela é cheia de cortes e closes, e daí dá reaction shots da Emily Blunt. Então tu não consegue apreciar ela como ela realmente é, tu consegue ver pelo ponto de vista de um diretor que tá fazendo vários quadros porque ele precisa cortar e precisa cobrir os rumos das coisas erradas que eles fizeram. Isso me parece que é aquela coisa assim, nós não queremos gastar mais tempo fazendo isso da maneira perfeita, vamos fazer isso de uma forma meia boca e depois a edição a gente conserta. Essa é a minha maior crítica do filme. E a atuação do Lin-Manuel Miranda, que me deixou a desejar bastante. Infelizmente, me dói dizer isso de uma pessoa que eu admiro tanto, porque eu acho que o Lin-Manuel Miranda é brilhante, eu acho que ele é um letrista brilhante, mas, tipo, em Hollywood, eu também não... A atuação dele não me... Não agradou. Não me agradou. No teatro, na Broadway, faz todo sentido o tipo de atuação que ele tem, mas eu acho que não... Pelo menos em Mary Poppins, não transcendeu, não clicou. Em Hamilton ele é maravilhoso, se vocês forem procurar no YouTube tem as gravações undercover deles fazendo Hamilton e é incrível, ele é um Hamilton incrível. E aquela parte em que eles estão cantando sobre não julgar um livro pela capa, a parte dele é a melhor. Sim, com certeza. É incrível, porque aquilo é o que ele faz bem, aquilo que ele faz bem. Então eu espero que ele cresça nesse papel, porque senão ele vai só ficar o tempo todo por trás das câmeras, fazendo letra, o que não é uma coisa ruim, né? Ele ganhou um Oscar por Moana, ele ganhou vários Tonys. Ele canta muito bem. Ele canta bem e ele faz rap bem. É, só E ele é muito carismático. O sotaque inglês dele é horrível. É horrível. Mas vamos falar um pouquinho da história, que a história acompanha os dois filhos do Banks, que a Mary Poppins cuida no primeiro filme. Agora eles cresceram. E o menino tem 3 filhos e ele tá prestes a perder a casa da família e ela vai lá pra ajudar a cuidar das crianças e ao mesmo tempo ajudar eles a saírem desse problemão que eles arrumaram. É tudo muito reality bending, sabe? Tu tem que ter um pouquinho de... É a realidade fantástica. Não é, como é que é? Suspensão de descrença. Suspensão de descrença, isso aí. O filme é o começo do século, porque ele passa logo depois do primeiro filme. Sim, eu não acho que seja um problema tanto assim, porque a primeira história também é uma história mais fantástica, né? A gente tava falando de uma babá que vem voando dos céus pra cuidar de um bando de crianças, né? Mas eu gosto que eles brincam com a ideia de que a fantasia... ela existe, mas a gente esquece ela com o passar do tempo. E eles não lembravam que aquelas coisas mágicas tinham acontecido com eles não acreditavam que aquilo tinha acontecido com eles. Da mesma forma que como se resolveu ali a situação, eles também mais tarde não vão lembrar que foi porque a Mary Poppins estava lá ajudando eles. Eles vão achar que foi tudo uma coincidência, enfim. Eu gosto que ela é pontuada com esses momentos de extrema fantasia que tornam a história mais suportável e não apenas uma mais história leve. normal. A fotografia, as cores do figurino, eu acho que tudo ajuda a fazer essa história ser leve e divertida e family friendly, porque senão ia ser só drama, porque ele perdeu a mulher e ele não sabe fazer nada sem a mulher, ele vai perder a casa, então as 3 crianças sozinhas. E mesmo dizendo tudo isso, meu número musical favorito do filme foi o número que é mais dramático e mais emocionante, que é o Ben Whishaw cantando, ao que aparece ao vivo, né? Sobre a mulher dele, falando com a mulher dele onde é que ela tá, como é que ele pode ajudar ela. Foi muito emocionante aquele número e muito tocante, e foi o número musical que eu mais gostei do filme todo. Os números musicais realmente são muito bons, eu acho que fora a primeira, que eu não gostei muito, que é Under the London Sky, eu acho que foi a mais fraquinha, mas eles vão crescendo. A Emily Blunt se sai muito bem no papel, ela é uma boa sucessora a Mary Poppins, apesar do que a Maria comentou comigo depois do filme, que a Julie Andrews era um pouco mais sassy. Eu acho que a Emily Blunt é severa demais. E eu nunca vi a Mary Poppins como sendo severa. Ela diz umas coisas bem, assim, rudes e firmes, mas ela tá sempre sorrindo. Sim. Sabe? E a Emily Blunt tá séria a maior parte do filme, sabe? Séria, eu achei ela um pouquinho severa demais, mas a Emily Blunt é uma ótima atriz. Ótima atriz. Ela canta muito bem, ela é muito bonita. Sim. Sabe? E então... ela tá muito bonita no papel também. E o figurino dela é maravilhoso. As trocas os vestidos, a troca de cabelos, tudo é incrível. A única coisa que eu não gostei foi do guarda-chuva falante. Eu acho que isso não... Ah, sim. Não era necessário. Eu achei divertidinho até a ideia deles ali. Até a forma como ela chega é diferente da primeira vez, né? Ela
trazida com uma pipa, mas eu gostei como esses números musicais, a história, acho que nem foi, eu acho que eles não tocaram tanto nesse assunto, apesar de ela ter dado a entender que seria mais voltada para essa questão de que as crianças precisavam voltar a ser crianças, né? Tipo, elas já estavam sendo adultas antes do tempo, e elas precisavam voltar a ser pessoas, a ser crianças que soubessem aproveitar a sua infância. Né, eu acho que essa era a trama delas, que não foi muito bem explícita, porque ficou muito travado na parte do pai delas, e acabou esquecendo um pouco essas crianças, mas no final a gente vê que isso funciona. Né? E como os números musicais servem para quebrar essa casca delas e fazerem elas verem a se divertir novamente, acreditar no impossível. Né? Então, eu gostei bastante, me diverti bastante. Eu não vi o primeiro ainda, fiquei com mais vontade de ver o primeiro, apesar de saber que ele não é tão legal assim, tão divertido assim, é um pouco mais chato. Não, eu acho entediante. Talvez tu vai achar muito bom. Eu sei que tem músicas muito boas. As músicas são ótimas, as músicas são icônicas. Até hoje a gente canta as músicas do primeiro Mary Poppins. Pois é. Então, enfim, mas gostei bastante e recomendo mesmo que você não tenha assistido o original. Esse é uma boa pedida pra vocês assistirem. Recomendo também, Maria? Recomendo, com certeza eu recomendo. É um filme muito bem executado, é um filme muito bem feito, é bem atuado. Tecnicamente pela impecável. Emily Blunt e por todo o elenco que é britânico de verdade, porque o Lin-Manuel Miranda, eu acho que e o Dick Van Dyke são os únicos americanos no elenco. Se não são, me enganaram muito bem. As crianças são ótimas, principalmente o mais novo, ele é muito engraçadinho. O Ben Whishaw tá ótimo, a Julie Walters tá ótima. Sabe, vale a pena ir no cinema assistir Mary Poppins. Com certeza. Off we go. E a gente também assistiu Máquinas Mortais. Esse é o nome em português? Creio que sim. É Mortal Engines. What is that? That is London. O novo filme que o Peter Jackson colocou a cara dele, né, no filme. Ai, Peter Jackson, por quê? Filme que conta a história de uma... na verdade, é um livro, uma trilogia, quadrilogia, se não me engano, infanto-juvenil, que mostra a história de um mundo pós-apocalíptico, onde as cidades ganharam rodas, basicamente, depois de uma explosão mundial, não explica muito bem. Não explica muito bem? E aí as cidades ganharam rodas e começaram elas a predar as outras. Pegam as pequenas, elas as ingerem as pequenas. Ingerem as pequenas, mas é tipo... absorvem parte delas pra elas, né? Porque tu pensando, lendo a premissa, vendo o texto, tu pensa, que massa, como é que será que elas fazem? Não, a cidade pega e aí ela transforma outra cidade em combustível. E é isso. E as pessoas tipo, vão morar lá. E olha, esse filme, se Mary Poppins for pra deixar a gente feliz, esse filme me deixou muito triste. Porque eu acho que é o filme mais genérico e clichê que eu vi nos últimos anos. Bastante. Tudo é clichê, tudo é clichê. Todos os acontecimentos são telegrafados. Tudo que acontece a gente já viu antes 1 milhão de vezes. E as partes mais interessantes, que é como funcionam essas cidades, o que aconteceu pra humanidade chegar onde chegou, sabe? A mitologia, né? A mitologia não é explicada. Não. Sabe? Eles preferem nos mostrar... Eu odeio quando o filme no futuro faz isso, que é nos mostrar as nossas coisas de atualmente... Que é nos mostrar as nossas coisas de atualmente, pra mostrar, como o tempo que a gente tá vivendo agora foi há muito tempo atrás. Não, tu diz que é em 2547, tu não precisa mostrar um smartphone de 2018 quebrado pra tu ver como foi há tanto tempo atrás, sabe? Foi em 2000... referenciazinha. Sim, foi em 2547. Isso não foi em 2547, né? Mas ela mostrou um Twinkie que ia vencer em 2118, sabe? Me mostra uma coisa de 2200. Sabe? Me dá uma visão do meu futuro, que é o passado de você, que é o passado deles, mas que é o nosso futuro. O Quinto Elemento, né? O Quinto Elemento é um filme que não fica se prendendo e tentando mostrar como é que era o passado. Eles simplesmente se focam, esse aqui é o futuro. E o que me faltou nesse filme, o que esse filme parece fazer é que, assim, ele vai contar aquela mesma história que a gente já sabe, de um garoto que conhece uma garota e os dois estão juntos numa empreitada. Sim, é a história de Star Wars, Misa. É a história de Star Wars. É um pouquinho pior que Star Wars, porque ela é super... sabe fazer tudo e ele só tem conhecimento da história, então os dois vão se juntar e vão ter que resolver as pirocas, porque os dois estão lá. Ele é o Luke e ela é a Leia. Só que daí vira. Não, ela é o Luke e ele é a Leia, sei lá. Não. Porque é um homem e uma guria que se juntam pra tentar derrubar uma arma mortal que vai destruir a rebelião. Eles são o Império e vai destruir a rebelião. E no final tem até um momento de Luke, I am your father. Então, tipo,
é Star Wars, sabe? E é aquela história manjada, a história que a gente já viu em Jogos Vorazes, que a gente viu em Maze Runner, que a gente viu em Divergente, que a gente viu em tudo. Pouca coisa nova adicionada. Poderia ser um plus na história, que são os efeitos especiais. Parece que a Weta, que é a empresa do Peter Jackson de efeitos especiais, ela teve um retrocesso, porque nem os efeitos especiais são interessantes. Sabe? Eles não conseguem explorar a grandiosidade daquilo que eles criaram, não parece que é uma coisa real, parece que é um efeito especial de uma cidade andando no meio do deserto. Certo. E a gente volta para Quinto Elemento, que foi na década de 90, no fim da década de 90, começo dos anos 2000, que conseguiu mostrar um futuro estilizado extremamente interessante. Exatamente. Sabe? Ali é tudo escuro, é tudo de metal. A cidade é igual uma cidade normal com carros modernos. Sabe? Não tem nada demais, assim. Se perdeu. E é tão fácil, é tão falso os efeitos especiais que não dá aquele efeito de grandiosidade como, por exemplo, o Círculo de Fogo consegue fazer muito bem, que é aquela lentidão das coisas gigantes, sabe? Aquela sensação de peso no que tu tá fazendo. As cidades vão andando e destroçando tudo e não tem nada que impeça elas. Tudo é muito genérico, Muito genérico. O vilão é genérico, a intenção do vilão é genérico, tudo genérico. E a Maria falou de movimentos telegrafados porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que no começo vai acontecer isso, que eles vão se encontrar, a gente sabe que eles vão ser traídos e vão se perder, a gente sabe que vai ter um conflito ali no meio pra instigar as coisas e o terceiro ato vai ser uma grande batalha. Sabe? Tipo, é sempre a mesma história. Só que esse não trouxe nada de novo mesmo. Não trouxe nada de novo. Nem as atuações são horríveis. Não, vamos começar a falar de spoilers agora. Agora vamos começar a falar de spoilers, porque eu preciso falar daquela história secundária que não trouxe nada pra ideia e que, tipo, foi perdida, que é a história de como ela foi criada por um ressuscitado, que é um robô, e dele aparece lá, e daí ele destrói a cidade da mulher mais procurada de todos os tempos, porque ela é anti... Sério, eu até perdi, eu até nem lembro como é que é o nome do negócio que eles são contra, porque eles criam esses nomes para os movimentos nesses filmes pós-apocalípticos que não fazem nenhum sentido pra nada. Que eles vão explicar só no próximo filme. Então ele tá nesse movimento anti, e ele só vai lá porque ela fez uma promessa, e aí ele destrói toda a cidade deles por motivo nenhum, porque logo depois ele larga a promessa e a gente descobre que ele ia transformar ela numa ressuscitada também. É que assim, ó... Ela nunca tinha vivido do lado de fora, mas ela sabia como se virar. Ela? Ela morou sempre com ele. E daí em 6 meses ela sabia como se virar do lado de fora. Sim. Não faz sentido. Não. Nada nesse filme faz sentido. O problema não é isso, o problema é que assim, ó, ele mostra a cidade e eles dizem assim, não pode riscar um palito de fósforo aqui que senão vai tudo pelos ares. Tipo, já sabe, então eles vão destruir essa cidade. Aí eu já tava esperando que aquilo fosse acontecer, porque não era uma coisa muito fora do óbvio. Eu não entendo por que eles fazem isso, se eles sabem que uma faísca de fogo pode destruir tudo, enfim. Eu até achei que essa parte foi a parte um pouco mais interessante da história. Porque esse personagem, apesar de ser meio genérico, ele tem ele tem um arco interessante, só que eu acho que ele foi muito rapidamente explicado, não serviu de nada essa história secundária. Só serviu pra construir o segundo ato só, né? E pra ele entregar pra ela a chave. Só pra pra gente ter algum tipo de clímax, porque o personagem do Hugo Weaving nunca podia sair de Londres pra ir atrás dela. Pois é. Então tinha que ter alguma coisa pra ir atrás dela, pra eles estarem sempre fugindo e nesse clima de ai meu Deus, eu vou ser pego, eu vou ser morto. Daí introduziram esse personagem ali. Pois é. Eu fico pensando se no livro isso não é melhor desenvolvido, sabe? Porque no filme foi muito rápido. Eles têm muito tempo, eles perdem muito tempo falando e tentando explicar as coisas que aconteceram. Então, e tentando explicar o mundo deles, eles ficam tentando explicar a mitologia, só que eles, em vez de fazer isso de uma forma orgânica, é sempre eles, tipo, parados, sentados, conversando e falando as coisas, falando. É a cena clássica, caminhando por um museu e falando sobre a história. Ou senão, isso, super exposição. Caminhando por um bueiro e conversando sobre a história. Ou eles não... É muito cansativo esse filme, é muito cansativo nesse ponto. Porque são 2h09 pra um filme que... Faz sentido ele não ter feito nenhum sucesso nos Estados Unidos, ter sido o maior flop do ano nos Estados Unidos. Nossa sala tava vazia. A nossa sala tava vazia e não sei, não tem nada de cativante. Os dois protagonistas são genéricos, são sem graça, não são bons atores, não são divertidos, não são bem feitos, não são bem escritos. Os diálogos são bobos, são toscos, são fracos. Os efeitos especiais, que deveriam ser o grande chamariz, e as cidades, vamos dizer assim, tu faz um desenvolvimento medíocre, ou tu faz um desenvolvimento simples que seja, mas tu tem um bom visual, uma boa direção de arte, que esse filme não tem,
tu dá um jeito. Teu filme faz sucesso. Faz o teu futuro parecer interessante. Faz uma direção de arte criativa. Waterworld fez o futuro parecer interessante. Não, Waterworld não. Não, a estilização do mundo em Waterworld é mais interessante que Mortal Engines. É meio genérico também. Eu acho que Mad Max fez melhor. Mad Max fez uma boa construção de mundo no futuro. Toda vez que tu vê um filme de Mad Max, tu vê que é uma coisa diferente que eles abordam, sabe? Cada um é um ponto diferente. Nunca é igual, sempre é diferente. Um é o Thunderdome, que é uma coisa maluca. O outro é aquela sociedade de punk, sabe? No primeiro eles eram só motoqueiros. E no Mad Max Fury Road é aquela sociedade que adora o cara que tem água guardada pra eles. Então, tipo, cada vez que tu vê é uma experiência diferente. E esse filme não tem experiência diferente porque é uma ideia interessante. Demolidor do Stallone tem um futuro mais interessante também. Mas esse aí ficou deixando bastante a desejar com toda a experiência que eles têm, com toda a técnica que eles têm, com toda o nome que ele tem por trás do seu Peter Jackson, mesmo que não tenha sido ele que tenha dirigido ou escrito o filme, eu esperava que ele tivesse um pouco mais do dedo dele ali que faltou. Eu ainda não entendi por que esse livro foi adaptado, porque só uma premissa não faz um filme. A história é clichê, não importa se eles estão em qual mundo eles estão, se eles estão no espaço, se eles estão no deserto, se eles estão na água, se eles estão... A história é clichê, a premissa não segura a história clichê. Verdade. Sabe? Então eles tinham que ter parado pra pensar, porra, isso aqui a gente já viu 1000 vezes, a gente não conseguiu nem terminar Divergente porque o pessoal não tinha mais interesse em ver esse tipo de filme. Vamos adaptar uma coisa melhor, vamos criar uma coisa do zero que seja mais interessante. E não, eles voltam a adaptar sempre as mesmas histórias do herói, que começou em Star Wars e a gente continua vendo reciclado de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Só muda o pano de fundo. O pano de fundo. E é extremamente frustrante, é extremamente entediante, sabe? E é extremamente clichê e chato. Eu não recomendo esse filme pra vocês verem no cinema, esperem chegar em DVD ou outra forma pra assistir ele, porque talvez Netflix dá pra assistir. Porque fora isso, é um filme bem desnecessário que não vai te fazer... Não vai te mudar nada na tua vida. Com certeza. Só vai pensar assim, por que eles fizeram isso? Por que eles acharam que ia sair uma trilogia disso aí? Mas pelo que Peter Jackson disse, antes do filme sair, inclusive, que se tivesse uma boa bilheteria eles continuariam fazendo. Não deu uma boa bilheteria, eles vão continuar fazendo. Não recomenda também? Não recomendo. Não recomendo, foi muito entediante. Sério, vocês não fazem ideia, eu tava no cinema assim, ó. Quase dormindo. I have to.